irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa noite. Boa noite. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. Inicialmente, antes de começarmos esse bate-papo tão importante nessa noite, que diz respeito a todos nós, as nossas dificuldades de caminhada, os nossos atritos, o nosso dia a dia, a gente tem sido convidado a fazer um momento de reflexão acerca da necessidade de colocarmos adiante o nosso sentimento de gratidão. Compreendendo que Deus é o grande Criador, está no livro dos Espíritos, Ele cria tudo e cria a todos. Precisamos imaginar que não fosse a sua vontade amorosa, nada existiria. E, portanto, não estaríamos aqui, empreendendo a nossa caminhada rumo ao progresso. Então, precisamos muito agradecer a Deus, ter essa consciência do Criador, que envolve todo o universo com o seu amor, e colocarmos o nosso sentimento de gratidão a esse Deus Criador Todo-Poderoso. Deus cria o Espírito e convida o Espírito ao progresso, e capacita o Espírito mortal a ser co-criador na sua obra divina. E junto a nós temos um modelo maravilhoso desses espíritos que já alcançaram a pureza, que é Jesus de Nazaré. E para nós precisamos muito agradecer a Jesus. A gente não faz ideia do trabalho que Ele tem diuturnamente para nos manter no caminho da paz, da harmonia, do amor, envolvendo-nos em eflúvios de bênção, de paz, de harmonia e de proteção. Então precisamos muito agradecer a Jesus, apesar das dificuldades que porventura estejamos passando. Jesus qualifica também, porque Ele tem a Deus como exemplo. A gente vislumbra que Ele não veio sozinho, Ele qualifica os apóstolos, Ele qualifica 70 discípulos, e depois mais de 400 estavam capacitados para empreender a jornada de divulgação da Boa Nova. Envolvendo então Jesus, os espíritos que aqui estamos, e convidando-nos sempre ao autoburilamento, há espíritos mais elevados que nós, junto ao coração de Jesus, e que assumem a missão de nos auxiliarem. São os nossos anjos guardiães, são os nossos mentores. E precisamos também agradecer muito ao nosso mentor espiritual. É Ele que nos ama, que nos auxilia, que nos inspira, que nos ajuda diante de nossas quedas, de nossas dificuldades mais íntimas. É Ele que está do nosso lado. Então, é o nosso anjo guardião, o nosso eterno sentimento de gratidão. E por fim, a gente é convidado a agradecer a Casa Espírita, a casa que abre as suas portas, que se preocupa em empreender toda uma grade curricular para nos ajudar no entendimento da doutrina espírita, que muitas vezes passa no silêncio dificuldades, mas que está sempre perseverando, a fim de que todos nós possamos nos reunir em nome de Jesus e buscarmos então o conhecimento necessário, a fim de que possamos continuar a nossa caminhada. A nossa casa espírita, a todo centro espírita, a todo templo religioso, o nosso muitíssimo obrigado. Hoje, então, a gente está sendo convidado a bater um papo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai tentar, então, fazer um bate-bola, em especial com o Livro dos Espíritos, para que nós possamos entender a visão do plano espiritual superior, quando Kardec se debruça no Evangelho. O objetivo inicial de Allan Kardec era estabelecer uma nova ciência, um novo marco filosófico que pudesse auxiliar a todas as religiões vigentes. Mas as religiões não compreenderam e não aceitaram essa boa nova que foi empreendida por Allan Kardec. E nesse momento, então, ele sente a necessidade de se debruçar ante o Evangelho de Jesus para nos trazer, em especial, os ensinamentos maravilhosos do Cristo no que toca à moral. Ele deixa de lado toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer tema polêmico, e ele vai principalmente no Sermão do Monte nos mostrar o caminho da vitória a que
todos somos convidados a empreender. As dificuldades ficam de lado, mas o ensinamento moral de Jesus, este não passará jamais. E é em cima disso, então, que a gente é convidado hoje, no 12º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a analisarmos 2 itens importantíssimos, que estão lá nas instruções dos Espíritos. Kardec joga o Evangelho, comenta sobre o Evangelho, e depois busca informações, de acordo com os médios que vão chegando a ele, desses espíritos superiores, para enriquecer o nosso estudo pela nossa necessidade de aprendizado neste momento e nos momentos seguintes. Assim, hoje a gente é convidado a falar sobre 2 temas que, graças a Deus, não estão mais conosco, mas é coisa do passado: o ódio e a vingança, ou a vingança, primeiramente no item 9, e depois no item 10, o ódio. Uma mensagem belíssima, que a gente é convidado a ler com calma, a estudar, a refletir e a meditar. Esse tem sido o convite do mentor de nossa casa, o professor Leopoldo Machado, a pegar um tema espírita, não apenas leia e deixe de lado, mas procure ler, depois estude, grife, verifique aquilo que te chama a atenção, depois faça uma reflexão sobre o tema e depois medite para verificar como nós podemos colocar esse tema no nosso dia a dia, na nossa caminhada e na nossa vida. E como a gente falou que ia fazer um bate-bola com o Livro dos Espíritos, eu peço permissão a vocês aqui para fazer a leitura, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, da questão 132, que trata do objetivo da encarnação. E Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem por intermédio dos médiuns: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E eles continuam então. A gente pega a questão 132 e a gente verifica que existe um objetivo divino quando Deus cria o espírito e determina que ele reencarne. O espírito é criado simples e ignorante, destituído de moralidade, de discernimento do certo e do errado, e destituído também de intelectualidade. Nesse processo, então, a reencarnação se faz necessária, obrigatória para todos nós, no intuito de nos dar a possibilidade de, em contato com a matéria e de, em contato com outros seres, podermos empreender pelo atrito social e pela dinâmica que a natureza nos traz, o progresso necessário, a fim de que nós possamos também nos qualificarmos para tocarmos a obra do Criador. Para isso, o que eles afirmaram para Kardec? Nós vamos passar por vicissitudes. Vicissitudes é tudo aquilo que chega como possibilidade de aprendizado, positivo ou negativo. São os mais variados, complexos e sistemáticos problemas que se apresentam para a humanidade e que têm um objetivo final, que a gente consiga aprender com eles, que a gente consiga superar essas dificuldades, esses problemas, esses bons e esses maus momentos, e isso serve de experiência. E quando a gente aprende, a gente ganha essa experiência e a gente consegue galgar mais um degrau nessa escala evolutiva. Assim, tudo que acontece, tudo, efetivamente tudo, é aproveitado por Deus para que nós possamos alcançar o progresso necessário, de acordo com a nossa capacidade, diria eu, devagar e sempre, com um convite para que não venhamos a paralisar, mas para que possamos devagarzinho nos qualificarmos, inclusive,
para ajudarmos aqueles que estão à nossa retaguarda, porque do átomo ao arcanjo, tudo encontra-se interligado. Entendendo isso e verificando que a gente está aqui para aprender com a matéria, para usar a matéria como instrumento, para ter contato com outros espíritos, espíritos superiores a nós, espíritos que estão no mesmo diapasão e espíritos, inclusive, inferiores. É desse contato que a gente vai devagarzinho caminhando. É devagar e sempre, reitero. Pois bem, entendendo-nos como espíritos imortais e visualizando que todos nós somos dotados de pensamento e de vontade, a ciência mostra para a gente hoje que pensamento é matéria, pensamento é energia. E que todos nós temos uma antena que faz com que possamos captar a energia alheia e que possamos emitir a energia pelo pensamento. São aquelas pessoas que se atraem pela afinidade, que gostam de olhar pela primeira vez, que se sentem bem e muitas vezes não conseguem explicar porquê. E são aquelas pessoas também que, ao se atritarem, percebem que existe uma certa animosidade, uma certa antipatia e muitas vezes não sabem explicar o porquê. Via de regra, a gente brinca e fala o quê? Ih, meu anjo da guarda não foi com dele. Né? Ainda coloca a culpa no anjo da guarda, que é um espírito superior a nós, que estava pedindo para a gente aprender a amar e não para a gente aprender a bater de frente um com o outro. Mas é um dito popular que traz para a gente a visão de que, de alguma maneira, nós não simpatizamos com aquela pessoa. E quando a gente não simpatiza com uma pessoa, dotados de pensamento, nós podemos, pelo direito sagrado de escolha, buscar caminhos diferentes. Há caminhos que vão nos levar, pela antipatia, a pensamento contínuo de animosidade, de tentativa até de destruição daquela pessoa que porventura não venha a gostar dela. E outros pensamentos há de misericórdia, pedindo por aquela pessoa que ela siga o seu caminho, que ela possa melhorar, que Deus possa ampará-lo e que Deus também não nos desampare. É escolha nossa, reitero, é o nosso livre arbítrio. Só que a gente está muito acostumado a bater de frente. A gente está muito acostumado, pelos ensinamentos sociais que viemos aprendendo nas mais variadas encarnações, a verificarmos aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão, primeiro. Via de regra a gente é assim. E é natural, porque todos nós trazemos uma carga forte de orgulho e de egoísmo. E isso faz com que a gente muitas vezes derrape, visualizando direitos alheios em detrimento dos nossos próprios direitos. E a gente quer sempre se sobrepor àquela pessoa. A gente quer sempre se sobrepor àquele irmão que a gente não entende muitas vezes, que é um espírito igual a nós e que está aqui para aprender também. E que tem, como nós, necessidades evolutivas. Cada um no seu campo de progresso. Mas todos nós somos convidados a vislumbrarmos nesse momento qual é a nossa necessidade evolutiva. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu momento? O que eu estou precisando neste momento? E isso independe de idade. Nós não estamos falando aqui do adolescente, do adulto, do idoso, nós estamos falando do espírito imortal, que deve aprender a olhar para dentro de si e buscar determinados caminhos. Quando a gente começa a fazer esse atrito e a ter esses pensamentos de animosidade, muitos começam a emitir uma carga acirrada de pensamentos negativos. E alguns ousam até dizer que a gente faz pactos por aí para tentar derrubar o nosso inimigo. E Kardec foi questionar essa questão dos pactos. Onde é que está isso? Também na segunda parte do Livro dos Espíritos, questão 549, se não me falha a memória. O que Kardec pergunta à espiritualidade superior? Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos?
E eles respondem para nós: não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se negue, não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, eles afirmam para nós, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então, qual é o gancho para a gente aqui? Eu não gosto do meu vizinho, vou pegar o exemplo que eles deram aqui, e começo a ter sentimentos de ódio. O que é o ódio, pessoal? Lá no dicionário, vamos na nossa palhinha. O ódio, ele está vinculado aqui a um sentimento de desagregação. Há uma situação que leva a pessoa à exasperação e que por esse desequilíbrio, via de regra, vai levar a ações equivocadas. Quando a gente está com ódio, quando a gente está com raiva, toda e qualquer ação destituída da lógica e do pensamento, via de regra, vai nos levar a dificuldades, se não no presente, num futuro próximo ou num futuro mais distante. Entendendo isso, que eu emito cargas energéticas pelo pensamento de ódio e que esses pensamentos facilmente são visualizados pelos espíritos, naturalmente eu vou atrair espíritos que gostem da energia do ódio e que vão me ajudar. E o Adriano está com ódio do vizinho? Quem é esse vizinho? Vamos ajudar o Adriano. Mas por que? Você tem raiva do vizinho? Não, eu gosto de uma briga. Não tem nada com o vizinho, mas eu gosto de me alimentar da energia do ódio e vou ajudar. Agora, só tem uma coisa. Eu vou ajudar o Adriano, mas eu vou começar a me usar do Adriano, inspirando o Adriano a fazer determinadas coisas que eu ainda sinto prazer, mas que como espírito eu não tenho mais condições por não ter o corpo material. Então estabelece-se ali, um conluio mental, é pelo pensamento, eu não fico pedindo não. O meu pensamento pura e simplesmente atrai espíritos que sentem prazer e que vão muitas vezes vampirizar a minha energia e que vão me ajudar muitas vezes a desequilibrar aquele irmão a quem momentaneamente eu odeio. Só que a gente lembra que existe uma lei, também estudada no Livro dos Espíritos, na terceira parte, dentro das leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. E a justiça é divina. E dentro da lei de justiça, começamos a compreender a chamada lei de retorno. O que eu faço, de positivo ou de negativo, eu receberei de volta. E se eu emito constantemente vibrações desequilibradas de ódio, e se essa energia está servindo de suporte para que maus espíritos possam desequilibrar outros irmãos, naturalmente, para que eu possa me reeducar, porque o convite de Deus é o progresso, o convite de Deus é o amor, os espíritos falam isso para a gente, naturalmente eu vou ter de passar pelas vicissitudes da vida que vão me levar a caminhos em que eu vou ter de suportar o ódio, em que eu vou ter de suportar a animosidade. Então, até por uma questão de inteligência, seria interessante que nós nos educássemos para que a gente não venha a se desequilibrar com tanta facilidade e para que a gente não fique constantemente emitindo pensamentos e sentimentos e energias desequilibrantes de ódio.
porque isso volta para a gente. Na realidade, antes de desequilibrar qualquer pessoa com a minha energia deletéria, eu estou desequilibrando a mim mesmo, porque está saindo de mim. Eu sou o criador dela. E, portanto, é óbvio que ela vai me fazer mal. Dentro desse contexto, é que eles nos convidam a um antídoto maravilhoso contra o ódio. E que antídoto é esse, pessoal? É o amor. Aí a gente vai, naturalmente, fazer o questionamento que eles já respondem de antemão. Poxa, amar a quem a gente ama é muito fácil. Mas como amar a quem odiamos? Como amar a pessoas que não simpatizamos? Como amar aquele gerente que está me fazendo mal no trabalho? Como amar as criaturas que não estão em sintonia conosco? E eles vêm nos convidar a fazer o exercício de compreender que para os inimigos, momentaneamente, pessoas que não estão sintonizando com a gente e que muitas vezes queremos o mal dela, infelizmente, e que elas querem o nosso mal, amar o inimigo significa não querer o mal dele. Significa ficar feliz com as suas vitórias e entender que ele teve mérito para alcançá-las. Significa não ter inveja dele. Significa entender que ele também é um filho de Deus. E que ele está aqui para aprender como todos nós estamos. Significa entender que muitas vezes eu o considero inimigo, mas que na realidade eu é que estou me utilizando de instrumentos equivocados para alcançá-lo. Na realidade, desequilibrado sou eu. E eu é que não consigo enxergar. Então, quando eu não quero o mal do meu inimigo, eu já estou naturalmente criando uma barreira energética para evitar esses ataques e contra-ataques que nós mesmos damos brechas pela força do nosso pensamento. É natural, então, que a gente compreenda o convite de Jesus: amai os seus inimigos. Amar os amigos é fácil, isso todo mundo faz, inclusive o inimigo. Mas para ser cristão, para ser espírita, a gente está sendo convidado a dar esse passo. Que, diga assim, com muita sinceridade, da minha parte, ainda sinto muita dificuldade. Mas se a gente não estudar, se a gente não conversar, se a gente não bater um papo, principalmente se a gente não tentar colocar em prática, isso vai ficar apenas como um instrumento de intelectualização. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer sim que nós nos intelectualizemos, é necessário. A fé tem de ser raciocinada. E para raciocinar no campo da fé, eu preciso conhecer, eu preciso questionar, eu preciso me aprofundar. Mas junto com a intelectualização, ele nos convida à prática. Mesmo que de maneira diminuta, mesmo que devagarzinho, mas a gente precisa compreender que esta dinâmica de me esforçar para não querer o mal de quem quer o meu mal, para não querer o mal daquela pessoa com a qual eu antipatizei por algum motivo, é elemento de profilaxia para a alma, é elemento de harmonia. Isso faz com que a gente não caia no mesmo campo vibracional de desequilíbrio do nosso irmão e que fiquemos trocando farpas mentais, que é o que muitas vezes acontece. E sem contar que os nossos irmãozinhos muitas vezes estão rindo e colocando no plano espiritual a chamada lenha na fogueira. Para a gente entender essa questão, pessoal, esse convite de Jesus ao perdão das ofensas e ao amor como fonte, de vacinação mesmo, para que a gente não fique adoecido, para que a gente não abra essas brechas que vão permitir os processos obsessivos nos seus mais variados aspectos, é só entender que se eu ficar alimentando o meu ódio por muito tempo, naturalmente atrairei espíritos que se alimentam dessa energia, já falamos aqui, e eles, pela facilidade de conexão conosco, naturalmente vão nos convidar
a uma outra percepção de ação. E que percepção de ação é essa? A vingança. Adriano, ele está fazendo mal a você. Compra batom. Você merece batom. É um processo praticamente hipnótico. Ele vai ficar te induzindo. Responda à altura. Você não é aquela pessoa com sangue de barata. Você é um homem. Você é um homem de palavra. Vai deixar ele ficar fazendo isso com você? Toda vez ele passa e dá uma risadinha de canto. E você vai deixar? E se você não tiver esse elemento de profilaxia, de prevenção, da prece, da oração, do contato com o teu anjo da guarda, da súplica, pedindo auxílio, para que possamos vencer essas más tendências que ainda trazemos conosco, que é natural, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, passamos pelas mais variadas vicissitudes, a gente viu isso aqui no início, é natural que isso aconteça. Se eu não buscar esse apoio na minha religiosidade, junto aos mentores, aos guias que nos amam, que querem o nosso bem e que nos convidam sempre para as boas ações, quanto mais colado esse espírito estiver em mim, pela facilidade que eu abri para ele, maior a probabilidade que eu queira, pelo meu ódio, adentrar na ação da vingança. A vingança se estabelece por um projeto que pode ser imediato ou pior, projeto que pode ser articulado, imaginado, pensado, trabalhado. E a gente muitas vezes, escuta por aí o quê? Vingança é um prato de sopa que se come frio, no sentido de deixar o tempo passar. Deixa passar. Cuidado com o cá te espera, porque lá na curva eu vou estar te esperando. A gente escuta muito isso por aí, quando não é a gente mesmo que fala o que pensa, Os irmãozinhos estão só aqui. Isso aí, Adriano, o que nós vamos fazer agora? Você vai deixar ele fazer isso? Aí você começa, o que eu posso fazer? Os Espíritos nos mostram que no nosso desequilíbrio, 3 caminhos são tomados. O primeiro é o da desforra imediata. Você está desequilibrado, a pessoa está na tua frente, você não mede esforços para contrarrazoar o desequilíbrio que ela emitiu para você, seja de maneira verbal, atacando verbalmente a pessoa, ou infelizmente até muitas vezes de maneira braçal, bruta, quer no campo das brigas, quer no campo da violência maior, até por arma de fogo. Tudo isso pode acontecer muitas vezes. E às vezes, pessoal, por questões bobas, por questões simples. Muitas vezes cria-se uma desforra por um simples sinal de trânsito que não foi atendido. E você, se vendo no direito, xinga a pessoa e a pessoa sai do carro e comete um ato de violência. É aquele momento que, num flash de segundo, a gente se desequilibra, entra numa vibração muito pesada e acaba. O segundo momento é aquele momento em que você se sente ofendido, gera o pensamento de ódio e manipula a vingança, começa a trabalhar a vingança, mas é você mesmo que faz. Deixa o tempo passar, mas no momento certo eu vou pegá-lo, eu vou fazer. Então a tua vítima, em determinado momento, ela vai ser atacada por você, mas ela sabe que foi você que atacou. E muitas vezes ela vai dizer, ele está me atacando porque lá atrás eu fiz com ele. De qualquer maneira, esses 2 modelos são equivocados e somos convidados a não mais produzi-los em nossa vida. Esse é o convite de Jesus para nós. E o terceiro modelo, eles afirmam para nós, é o mais difícil, que é o modelo em que eu tramo pelas costas da pessoa e, na surdina, eu começo a disseminar informações sem que a pessoa saiba
manipulando o caráter dela. Para nós é a famosa fofoca. Olha, você soube o que aconteceu com o Adriano? E o Adriano está fazendo um monte de besteira por aí. O Adriano não está nem sabendo que aquela pessoa que quer se vingar dele está falando pelas costas dele. Ele só começa a perceber o que diz os espíritos? Que as pessoas que antigamente o abraçavam, que gostavam dele, começam a se afastar. E ele não compreende por quê. Por que elas estão se afastando de mim? Na realidade, houve todo um processo inicial de alguém que quis se vingar, mas que sequer teve a coragem de aparecer e falar assim, sou eu que estou me vingando. Ele deixa as coisas fluírem, dissemina o mal pelo mal, sem sequer aparecer e se responsabilizar pelo mal que está causando. Aí a espiritualidade superior vai falar para a gente, esse último modelo é 100 vezes pior do que os outros. Não que os outros sejam certos, os outros são errados também. Mas a responsabilidade por atacar alguém no anonimato é muito maior do que aquele momento de desequilíbrio que nos leva a uma súbita loucura e faz com que a gente pratique um ato, que depois a gente vai até se arrepender. Briguei no trânsito, meu Deus, não tinha necessidade disso, eu estudei tanto, por que eu fiz isso? Senhor, me perdoa. E a gente cai na real, de que a gente foi levado a um ato de desatino, mas a gente está consciente que está errado. Nesse não, ele teve tempo, e usou o tempo para planejar um ato de desequilíbrio, a fim de se vingar, que levasse aquele seu dito inimigo, entre aspas, a uma situação de dor, de sofrimento, de desprezo. E aí, mais uma vez, nós vamos voltar à lei de justiça, de amor e de caridade. Pela justiça divina, e é Ele quem estabelece o padrão de justiça, não devemos ser nós, porque nós somos imperfeitos, e aquilo que é justo para mim pode não ser para o outro. A gente precisa entender isso. A justiça é de Deus, porque sendo perfeito, Ele sabe da necessidade individual de cada um de nós. E Ele não vai dar uma situação para que eu me reeduque mais pesada do que eu possa suportar. Já na vingança, eu não estou pensando na reeducação do meu inimigo, eu estou pensando em derrubá-lo pura e simplesmente. Estou pensando em fazer com que ele passe a mesma vergonha ou a vergonha até maior do que aquela que ele me fez passar. E Deus ama, Deus educa, Deus coloca na medida do necessário as circunstâncias para que nós possamos reaprender a lição que nos foi ensinada, mas que nós não soubemos praticá-la. É completamente diferente. Então, o ideal diante de uma ofensa, o ideal diante de uma situação que nos leva a um patamar de dor e de sofrimento, reitero, sintonizando com os mentores, é deixar que Deus haja. E não entendermos que nós somos os detentores da possibilidade de fazermos a justiça com as próprias mãos. Porque o raciocínio é simples, pessoal. Vamos supor que aquela pessoa que eu antipatizo realmente está errada. Se eu não faço nada, se eu suporto a dificuldade, a gente vai se lembrar de uma coisa importante também. Deus é justo. E se eu estou naquele momento passando por aquela dificuldade, e se eu não tenho na minha consciência nada que me mostre que eu estou errado, ou é uma prova que eu mesmo pedi para evoluir mais rápido, ou é uma expiação. E no campo da expiação, a gente precisa entender que existem causas atuais das aflições, mas que existem também causas anteriores das aflições. Ou seja, eu posso estar nesse momento suportando uma dificuldade, recebendo pela bênção divina a misericórdia de expurgar um ato que eu pratiquei de desequilíbrio no meu passado. Então, se eu suporto com resignação, se eu suporto com fé, se eu deixo passar, eu estou me quitando com as leis divinas e estou saindo daqui mais leve. Estou saindo daqui melhor do que eu cheguei. Se for uma prova, um gênero de prova que eu pedi ao meu mentor,
e se eu suporto também com resignação, eu consigo me elevar, eu consigo desencarnar, mas desmaterializado, e sou levado a colônias espirituais mais equilibradas, dando mais ênfase ao espírito imortal que somos, permitindo que não fiquemos tão apegados e tão presos à matéria, a ponto do nosso corpo morrer e a gente não conseguir desencarnar. Há N benefícios quando nós, atraídos muitas vezes pela vontade da vingança, a gente consegue fazer o esforço necessário para dominar as nossas más tendências e não cairmos na agressividade, na ação ou na tentativa de desarticular aquele a quem chamamos que é o nosso inimigo. E lembrando, se somos espíritas, devemos ter a certeza que o inimigo de hoje, com certeza, será o amigo amanhã. E por que podemos afirmar isso? O convite de Deus não é para o progresso? Se nós somos criados simples e ignorantes, e se Ele nos cria para progredirmos e para chegarmos à perfeição, à pureza espiritual, o que é fatal em nossas vidas, não importa o tempo, é que todos nós vamos chegar à pureza. Então, por pior que seja esse meu inimigo hoje, um dia ele vai ser um espírito puro. É interessante a gente ter esse raciocínio para suportar muitas vezes a vontade de pegar no pescoço da pessoa e esganar. E dá. A gente é imperfeito ainda. E a gente tem de reconhecer essa falha na gente. Senão a gente fica num mundo virtual e que não condiz com a nossa realidade humana inferior ainda. Mas entendendo que eu sou inferior e entendendo o convite de Deus para mim e para o meu irmão, que porventura nesse momento não simpatiza comigo, eu sei que lá na frente a gente vai trabalhar junto para Jesus. Eu sei que lá na frente nós estaremos imbuídos de obras no bem. Eu sei que lá na frente a gente vai ter oportunidade de se reconciliar. E que muitas vezes, ao desencarnarmos, ele mesmo vai ter a consciência do ato equivocado que ele praticou e vai tentar me pedir desculpa. A gente lembra do livro Nosso Lar, quando André Luiz é resgatado do umbral e chega à colônia de Nosso Lar, ele encontra com um irmão que tinha caminhado com ele no outro terreno. E esse irmão era inquilino do pai dele. E como inquilino, em determinado momento, ele teve dificuldade financeira para pagar o aluguel e ficou devendo. E André Luiz ficou incitando o pai, despeja, manda embora, coloca ação, ou chama a polícia e dá um jeitinho, manda esse pessoal embora, esse pessoal não serve. E no final a família foi despejada. Saíram com muitas dificuldades e passaram por grandes problemas, até que pudessem se reestruturar. E quando André Luiz está lá em Nosso Lar, que ele está como socorrido, ele não é cidadão ainda de Nosso Lar, ele está lá por favor, por misericórdia, ele está se reequilibrando, ele está tentando começar a aprender o que é um mundo de luz dentro de uma colônia espiritual equilibrada. E ele reencontra esse irmão, e ele fica morrendo de vergonha, porque esse irmão, que encarnado, foi despejado pelo pai, pela ideia de André Luiz, ou seja, André Luiz foi quem citou, ele era um samaritano, ele era um trabalhador da luz, ele tinha a missão, junto com outros espíritos, de ir ao umbral para socorrer os espíritos sofredores, local que André Luiz acabara de sair, sendo socorrido também. E ele fica constrangido. E ele conversa com Clarencio, pede orientação, Clarencio fala, vai conversar com ele. E ele toma coragem e vai. E quando ele vai para se desculpar, ele chega, poxa, meu amigo, eu te conheci lá na Terra quando estávamos encarnados, e eu lembro que você passou junto com a sua família por uma dificuldade, você foi despejado pelo meu pai. Ele toca no ombro de André Luiz e fala, meu irmão, esquece isso. Isso foi uma oportunidade de crescimento que eu precisava passar. Foi muito bom para a minha família, porque nós nos unimos, a gente aprendeu a superar as adversidades, tanto é que eu estou aqui agora. Tem em mim um irmão de caminhada. O que você precisar de mim, conte comigo. Então olha como uma dose de tempo
suportando adversidades, permite possamos resolver muitas coisas que naquele momento a gente acha que não vai ter condição de resolver. O tempo é um remédio maravilhoso que Deus nos dá, mas que a gente muitas vezes, tendo a nossa mão, não quer se utilizar dele. A gente quer resolver as coisas de maneira imediata. E no imediatismo da nossa imperfeição, muitas vezes a nossa tendência é de resolver as coisas de maneira violenta, de maneira vingativa, de maneira odiosa, não lembrando naquele momento que aquilo que eu fizer ao meu irmão de caminhada, necessariamente para a minha própria reeducação e reequilíbrio, eu vou ter de suportar mais à frente. Então é inteligente a gente não cair nessa armadilha de ficar nutrindo ódio, de ficar querendo se vingar. É inteligente a gente muitas vezes, desequilibrado por um dia difícil no trabalho, por um dia difícil junto à família, ao invés de ir para o barzinho, beber uma e afogar as mágoas, vir à casa espírita, vir a um templo religioso qualquer e buscar o amparo de Deus. Buscar reestruturar os módulos íntimos da fé que temos para que a gente possa passar por aquela dificuldade. E às vezes não responder no momento de ira. Vir a uma casa espírita, assistir uma palestra, vincular aquilo que aconteceu e falar graças a Deus que eu estou aqui. Ir para casa, fazer uma oração, conversar com o nosso anjo da guarda, pedir ajuda e ter uma boa noite de sono, já é o suficiente para que de repente amanhã aquela dificuldade e aquela ação desequilibrada que eu estava doido para fazer, já tenham saído do meu painel mental. E em saindo do meu painel mental, a energia desequilibrada do ódio e a forma pensamento da vingança, eu não darei mais acesso aos obsessores. Eu não darei mais acesso a esses irmãos que querem me vampirizar, que querem me ajudar a intentar e praticar o mal, mas que vão me cobrar pelo mal que eles fizeram. E reitero, isso não é pacto, é simplesmente sintonia pela força do pensamento. A gente lembra do filósofo, penso, logo existo. Toda a minha existência está pautada no tipo de pensamento que eu venho produzindo e nutrindo diante de mim e dos meus semelhantes. Então a gente agradece muito, agradece a Deus, agradece a espiritualidade quando a gente é convidado a bater um papo sobre esse tema, porque é algo que está muito próximo da gente, é algo que infelizmente ainda está no nosso dia a dia. E se a gente não parar, se a gente não trocar essa ideia, se a gente não pegar essa orientação de espíritos que são superiores a nós, né, ele fala aqui, na minha última encarnação eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Você ter dificuldade, você ser atacado, as pessoas te odiarem, você fazer um esforço tremendo para não entrar naquela sintonia. Mas vai por mim, ele fala. É a melhor coisa. Porque eu saí bem. E a gente, quando intenta a vingança, a gente, quando nutre o ódio, a gente acaba criando amarras para o nosso próprio processo evolutivo. Então, quando Jesus convida, ama o teu inimigo, perdoa. Quantas vezes? Tantas quantas sejam necessárias, na figura do 70 vezes 7, ele está nos dando um roteiro de inteligência para que a gente não fique paralisado nesse convite a desenvolvermos em nós as pontes necessárias para que busquemos locais mais seguros, mais equilibrados, tanto aqui, enquanto encarnados, quanto na pátria espiritual. Quando eu estava estudando isso aqui, ontem, por acaso, passando lá nos canais de televisão, Telecine Culto, sem fazer a propaganda, filmes antigos. E aí, O Conde de Monte Cristo. É um livro maravilhoso,
se a gente tiver essa visão, né, do que acontece com a pessoa que se vinga, que a gente não tem que se vingar. E é um filme muito bonito também. Mas o que o filme mostra? Né? Um jovem apaixonado pela noiva, com um outro também apaixonado pela noiva dele, e que trama pelas costas dele para que injustamente ele seja preso. E antigamente a prisão era muito mais cruel do que essas prisões que a gente visualiza hoje. As pessoas eram torturadas até morrer. Haviam penas de morte, haviam penas de prisão perpétua, e quando ele chega na prisão, que era um castelo cravado numa ilha, praticamente não tinha como fugir, né? Ele ganha de presente do carcereiro um convite. Uma vez por ano, toda vez que você fizer aniversário de prisão, você vai ser chicoteado. E a cada ano que ele fazia ali, né, o carcereiro vinha e chicoteava ele todinho. Ele consegue fazer uma amizade com um amigo na cadeia. Esse amigo muito inteligente, muito educado, ensina ele a ser um homem refinado, ensina ele a lutar espada, a ser um cavaleiro daquela época. E ele consegue fugir. Ele se faz de morto, o corpo é jogado no mar, mas ele não estava morto, e quando as pessoas percebem, ele consegue fugir. E qual era o único pensamento dele? Vingança. Ele consegue ficar rico. E com o dinheiro, percebendo que aquele amigo casara-se com a sua noiva, porque a noiva pensou que ele tivesse morrido, e o amigo ficou lá, coitadinho, eu sou teu irmão, vem para cá. Ele morreu, agora eu estou aqui, não estou fazendo nada, você também, vamos casar, para eu te proteger, né? Eu sou um cara muito bom. Isso acontece. E ele fica irado. E ele não sossega no filme enquanto ele não destrói aquela pessoa e o juiz que o condenou que fora comprado, porque o juiz sabia que ele era inocente. O filme termina por aí. E pelo filme, né, é maravilhoso, porque eu me vingo, vou ficar com a mulher que eu amo, vou ficar rico, mas nós sabemos que os nossos atos não param numa única existência. A reencarnação é uma lei divina, acreditemos nela ou não, que rege todo o universo. E, portanto, se houvesse uma continuação desse filme à luz do Espiritismo, com certeza veríamos o Conde de Monte Cristo numa próxima encarnação, passando por grandes dificuldades, sofrendo intensamente por sentimentos de vingança, talvez tendo naquele juiz e naquele ex-amigo que atrapalhou a sua vida, obsessores crudelíssimos pela vingança que ele tentou. E quando ele estava praticando a vingança, qual era a situação dele? Eu estou certo porque eu sou vítima. Mas se eu sou vítima e faço a mesma coisa que o algoz, na realidade eu acabo me igualando a quem eu estou recriminando. E se eu me dou o direito de me vingar dele, eu abro brecha para que ele se vingue de mim. E surgem os painéis obsessivos que muitas vezes vão levar gerações e gerações até que um deles se canse, até que um deles perdoe, até que um deles compreenda que não vale a pena, porque eles acabam ficando manietados. É você ser a vítima, ter a liberdade de sair em liberdade, por aí, mas pela vingança você fica preso junto no cárcere com o outro que praticou o crime. Que vitória tem nisso? Quem está errado é ele, não sou eu. Por que eu tenho que ficar junto dele? Por que eu tenho de sofrer com ele? Por que eu tenho de criar ódio? E o ódio nos afasta de quem nos amamos, pessoal. Enquanto eu tiver com a monoideia de vingança, enquanto eu estiver nutrindo ódio, me alimentando do ódio e dando margem a que outros se alimentem da minha energia, eu perco a sintonia com as pessoas que eu amo. Minha mãe desencarna e vai para nosso lar. E eu desencarno e fico preso aqui tentando perseguir a pessoa. Minha filha desencarna e vai para uma colônia espiritual boa. E eu estou aqui preso, perseguindo aquela pessoa. Todos aqueles a quem eu amo evoluem e eu fico.
Que mérito há nisso, pessoal? Fazíamos isso constantemente no passado. Mas Jesus vem, por intermédio de Allan Kardec, e nos traz o Consolador prometido, que nos dá a oportunidade de termos essa visão da fé raciocinada. Por que não devemos fazer? E aí cabe a nós não nos colocarmos num patamar de superioridade ou de perfeição que ainda não temos, mas cabe a nós entendermos que somos ainda imperfeitos, realizarmos o esforço necessário para não cairmos nesta vala comum. Se ele quer se vingar, se ele me odeia, isto é problema dele com a consciência dele. Eu preciso aprender a caminhar com Jesus. Jesus nos convida a sermos trabalhadores da luz, a nos auxiliarmos, a trabalharmos em prol da harmonia da humanidade, a trabalharmos em prol da casa espírita, que tanta oportunidade de crescimento traz a favor de cada um de nós que aqui nos encontramos. Quanta coisa boa tem aqui. Só nos 5 minutinhos que nós ficamos aqui, cine debate, estudo das obras básicas, estudo das obras complementares, mocidade espírita. A única coisa que eu peço a Deus para a próxima encarnação, por misericórdia, que eu sei que eu não tenho, mas eu gostaria de nascer numa família espírita e, rebelde que sou, desde cedo ser evangelizado e para a mocidade. Se eu conseguir isso, já, poxa, vou agradecer muito a Deus. E às vezes o jovem está aqui e ele não consegue perceber o quanto ele é agraciado por ter essa possibilidade de ter um contato com a doutrina espírita desde cedo, de compreender por que ele não deve brigar na escola, por que se ele sofre bullying, ele não deve se vingar. Por que se ele está passando por dificuldade, ao invés de querer bater de frente, ele deve buscar um amparo no seu anjo da guarda, porque ele tem um anjo da guarda a sustentá-lo, a favorecê-lo no caminho do bem. Esses são os ensinamentos que Kardec procurou trazer por intermédio dos espíritos superiores a convite de Jesus. E estão aqui para todos nós, da criança ao velho, esperando todos esses irmãos apenas que nós venhamos a aderir a este convite. E um vai ajudando o outro, Adriano cai, o Marco levanta Adriano, a gente vai rastejando, um ajuda o outro e não faz, aí você fica, vou não, quero não, posso não. E tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente não consegue. E os mentores estão felizes, verificando muitas vezes que, apesar de não conseguir, nós estamos lutando para domarmos as nossas más tendências. E esse é o convite. Não podemos ficar com a famosa síndrome da perfeição imediata. Não. Precisamos ter o autoconhecimento. Eu conheço os meus defeitos, sei aonde eu sou fraco e começo a fazer um esforço para não cair com tanta facilidade. Esse é o convite. Autoconhecimento. Verificarmos em nós aquilo que nos desequilibra, aquilo que nos aflige e, pedindo aos mentores que nos amparem, tentar encontrar soluções que não nos levem novamente às mesmas dificuldades que muitas vezes já passamos em várias encarnações. Até que, vencida aquela dificuldade, coisa maravilhosa, outras virão. Porque não somos perfeitos. E o aluno que com louvor vence o ano letivo e é aprovado naquela série, ele não é convidado a parar de estudar. Ele é convidado no ano seguinte a ir para uma turma mais evoluída. A galgar um diploma, a sair do primeiro para o segundo grau, do ensino fundamental para o ensino médio hoje em dia, até chegar no superior, para conseguir fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E o espírito imortal é capaz disso. Todos somos capazes. Porque a gente vai chegar à pureza. Quando eu não sei, não me pergunte. Eu sei que eu vou ter de comer muito jabá com jerimum.
E é provável que você chegue na minha frente. Se chegarem, vai ser bom que vocês vão me ajudar. Eu vou ter mais amigos na frente lá para me dar uma ajuda. Essa é a lei divina. Que nós nos ajudemos, que nós nos amemos, ou pelo menos nesse momento de imperfeição, que eu não quero o mal, mesmo que aquela pessoa queira o meu mal. E devagarzinho a gente vai chegando lá. E muitas vezes de um inimigo hoje, reitero, gostaria de fechar com isso, de um inimigo hoje, a gente vai fazer um grande amigo amanhã. Parece muitas vezes que não, mas eu tenho muita dificuldade de comunicação. Eu fui uma criança muito tímida, um adolescente muito tímido, né? E venci a timidez sendo convidado a dar aula. E aí no primeiro dia de aula, era o inverno, eu lembro como se fosse hoje, eu suava em bica, de nervoso, não era de calor. Estava um frio danado, eu suando. Mas aprendi devagarzinho a dominar e a começar a falar em público. E muitas pessoas que hoje são meus amigos e que me conheceram na infância e na adolescência, não chegavam perto de mim, diziam eles, porque me achavam metido. Eu falava, metido de quê? Você não falava com a gente? Eu não falava porque eu tinha vergonha. Eu não falava porque eu não conseguia. Então, às vezes, a gente cria mentalmente uma inimizade e perde a oportunidade de conhecer uma pessoa, travando contato com ela, que de repente a gente vai ver que a pessoa é legal, é bacana, e que ela está doida para conversar com a gente, mas que pelas suas limitações, pela sua timidez, ela se mantém ali fechada no seu casulo, aguardando que alguém tenha bondade, paciência e coragem para abrir aquele casulo. Então, paciência, prudência, canja de galinha não faz mal a ninguém. Que tenhamos nestes mentores desta casa abençoada a certeza de que são fortaleza para cada um de nós. Que possamos pedir, porque estamos sendo atacados em nossas famílias. Diuturnamente, o objetivo maior hoje é desarticular a família. Que possamos pedir pelas nossas famílias. Que possamos visualizar durante o passe não apenas a recepção de energias benéficas para mim, mas que eu possa projetar essas energias para o meu lar. Em especial para aquele parente difícil, que de repente eu ainda estou odiando. Que eu possa pedir a Jesus para quebrar as algemas desse sentimento desequilibrado. E se eu não conseguir amá-lo, pelo menos que eu não queira o mal dele, para o meu próprio bem e para o bem do meu irmão de caminhada. A gente vai ficando por aqui, agradecendo, brincando, farreando. A gente escolheu a Casa Espírita como um alimento espiritual de bênção e de renovação. Que esses mentores possam nos fortalecer, porque nós precisamos, que eles possam nos auxiliar e que as energias desta casa, reitero, em nome de Jesus, cheguem também aos nossos lares, porque precisamos muito nesse momento. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado.